Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 20, versículos 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Hoje é uma festa de grande alegria. Jesus ressuscitou. Com a sua ressurreição, Jesus mostra ser o próprio Deus, pois só Deus tem o poder de dar a vida, de morrer e voltar à vida. Mostra que nos libertou da morte do pecado e nos ressuscitou para uma vida nova. E que a morte se transforma em vida. Assim, a Páscoa é a festa da alegria, da esperança, do otimismo. E a Igreja nos diz que devemos comemorá-la nos próximos 50 dias. Tal é o júbilo da Páscoa. Se para sua preparação foram 40 dias de penitência, agora são 50 dias de alegria. Vamos começar hoje uma série falando sobre a esperança, que é uma das lições que tiramos da ressurreição de Cristo. Cristo venceu a morte e se a venceu, tudo tem saída. Cristo converte a morte e tudo o que pode significar a morte, uma doença, uma crise financeira, uma situação difícil no relacionamento, em vida. Assim, a ressurreição de Cristo é fonte inesgotável da nossa esperança. Para começarmos esta série, gostaria de ler alguns trechos da homilia do Papa Francisco do ano 2019, onde o Santo Padre irá falar desta morte que se transforma em vida. Vejamos. As mulheres vão ao túmulo levando os aromas, mas temem que a viagem seja inútil porque uma grande pedra bloqueia a entrada do sepulcro. Aí o Papa vai dizer que o caminho daquelas mulheres é também o nosso caminho. Que este caminho lembra o caminho da nossa vida, quando o percorremos nas noites da nossa vida, nos momentos de dificuldades, de situações onde não vemos uma saída, onde parece que tudo vai ser bloqueado diante de uma pedra. E aí dirá o Papa que hoje, porque ele escreveu esta homilia no dia da Páscoa, da ressurreição do Senhor, hoje, porém, descobrimos que o nosso caminhar não é em vão, que não para diante de uma pedra tumular. Uma frase incita as mulheres e muda a história. Por que buscais o vivente entre os mortos? Por que pensais que tudo seja inútil, que ninguém possa remover as vossas pedras? Por que cedeis à resignação ou ao fracasso? A Páscoa, irmãos e irmãs, é a festa da remoção das pedras. Deus remove as pedras mais duras contra as quais vão embater esperanças e expectativas, a morte, o pecado, o medo, o mundanismo. A história humana não acaba frente a uma pedra sepulcral, já que hoje mesmo descobre a pedra viva, Jesus ressuscitado. Como igreja, estamos fundados sobre ele e mesmo quando desfalecemos, mesmo quando somos tentados a julgar tudo a partir
dos nossos fracassos, Ele vem fazer novas todas as coisas, inverter as nossas decepções. Nesta noite, cada um é chamado a encontrar no vivente aquele que remove do coração as pedras mais pesadas. Perguntemo-nos, antes de mais nada, qual é a minha pedra a ser removida? Como se chama esta pedra? Muitas vezes a esperança é obstruída pela pedra da falta de confiança. Quando se dá espaço à ideia de que tudo corre mal e que sempre vai de mal a pior, resignados, chegamos a crer que a morte seja mais forte que a vida e tornamo-nos portadores de um desânimo doentio. Pedra sobre pedra, construímos dentro de nós um monumento à insatisfação, o sepulcro da esperança. Lamentando-nos da vida, tornamos a vida dependente das lamentações e espiritualmente doente. Insinua-se assim uma espécie de psicologia do sepulcro. Tudo termina ali, sem esperança de sair vivo. Mas eis que surge a pergunta desafiadora da Páscoa: por que buscais o vivente entre os mortos? O Senhor não habita na resignação. Ressuscitou, não está lá. Não o procures, onde não o encontrarás. Não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Não sepultes a esperança. Há uma segunda pedra que muitas vezes fecha o coração, a pedra do pecado. O pecado seduz, promete coisas fáceis e imediatas, bem-estar e sucesso, mas depois deixa solidão e morte. O pecado é procurar a vida entre os mortos, o sentido da vida nas coisas que passam. Por que buscais o vivente entre os mortos? Por que não te decides a deixar aquele pecado que, como pedra, à entrada do coração e impede a luz divina de entrar? Por que aos lampejos cintilantes do dinheiro, da carreira, do orgulho e do prazer não antepões Jesus, a luz verdadeira? Por que não dizes às vaidades mundanas que não é para elas que vives, mas para o Senhor da vida? Voltemos às mulheres que vão ao sepulcro de Jesus. À vista da pedra removida, sentem-se perplexas. Ao ver os anjos, ficam, diz o Evangelho, amedrontadas e voltam o rosto para o chão. Não têm a coragem de levantar o olhar. E quantas vezes nos acontece o mesmo? Preferimos ficar encolhidos nos nossos limites, escondidos nos nossos medos. É estranho, mas por que o fazemos? Muitas vezes porque no fechamento e na tristeza somos nós os protagonistas, porque é mais fácil ficarmos sozinhos nas celas escuras do coração do que abrir-nos ao Senhor. E todavia, só Ele levanta. Uma poetisa escreveu: só conhecemos a nossa altura quando somos chamados a levantar-nos. O Senhor chama-nos para nos levantarmos, ressuscitarmos à sua palavra, olharmos para o alto e crermos que estamos feitos para o céu, não para a terra, para as alturas da vida, não para as torpezas da morte. Por que buscais o vivente entre os mortos? Deus pede-nos para olharmos a vida como a contempla Ele, que em cada um de nós sempre vê um núcleo indestrutível de beleza. No pecado, vê filhos carecidos de ser levantados. Na morte, irmãos carecidos de ressuscitar. Na desolação, corações carecidos de consolação. Por isso, não temas. O Senhor ama esta tua vida, mesmo quando tens medo de a olhar de frente e tomar a sério. Na Páscoa, mostra-te quanto a ama. Ama a ponto de viver toda ela, de experimentar a angústia, o abandono e a mansão dos mortos, para de lá sair vitorioso e dizer-te: não estás sozinho, confie em mim. Jesus é especialista em transformar as nossas mortes em vida, os nossos lamentos em dança. Com ele podemos realizar também nós a Páscoa, isto é, a passagem, da desolação ao consolo, do medo à confiança. Não fiquemos a olhar para o chão amedrontados, fixemo-lo em Jesus ressuscitado. O seu olhar infunde-nos esperança, porque nos diz que somos sempre amados e que, não obstante tudo o que possa acontecer, o amor dele não muda. Esta é a certeza não negociável, o seu amor não muda. Perguntemo-nos, na vida, para onde olho?
Contemplo ambientes sepulcrais ou procuro o vivente? Por que buscais o vivente entre os mortos? As mulheres escutam a advertência dos anjos que acrescentam: lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. A fé precisa voltar à Galileia, reavivar o primeiro amor com Jesus, a sua chamada. Voltar a um amor vivo para com o Senhor é essencial. Caso contrário, tem-se uma fé de museu, não a fé pascal. Recordando Jesus, as mulheres deixam o sepulcro. A Páscoa ensina-nos que o fiel se detém pouco no cemitério, porque é chamado a caminhar ao encontro do vivente. Perguntemo-nos, na minha vida, para onde caminho? Sucede às vezes que o nosso pensamento se dirija continuamente e exclusivamente para os nossos problemas, que nunca faltam, e vamos ter com o Senhor apenas para nos ajudar. Mas deste modo são as nossas necessidades que nos orientam, não Jesus. E continuamos a buscar o vivente entre os mortos. E quantas vezes, mesmo depois de ter encontrado o Senhor, voltamos entre os mortos, repassando continuamente saudades, remorsos, feridas e insatisfações, sem deixar que o ressuscitado nos transforme. Queridos irmãos e irmãs, na vida demos o lugar central ao vivente. Peçamos a graça de não nos deixarmos levar pela corrente, pelo mar dos problemas, a graça de não paralisar-nos diante das pedras do pecado e dos rochedos da desconfiança e do medo. Procuremos a Ele, deixemo-nos ser procurados por Ele, procuramo-lo em tudo e antes de tudo, e com Ele ressuscitemos. Que lição nós podemos tirar que estas palavras do Papa Francisco alimentem poderosamente a nossa esperança, pois Deus pode tudo. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.